com cura, Senhor. Põe, Senhor, esses ossos, ligamentos, Senhor, tudo em ordem no lugar, Senhor. Nós clamamos pela cura, um milagre nesse pé da tua filha. Espírito Santo de Deus, veja o sacrifício, honre, Senhor. Seja uma palavra que traga socorro, que traga despertar, que venha de ti para nós, em nome de Jesus. Amém. Pó de ouro está descendo. Está descendo. Oh, glória. A graça e a paz, irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Deus é bom em todo tempo. Ele já se manifestou de forma poderosa. Eu acho lindo como ele orquestra o culto, né? É uma orquestra, é uma coisa tão sincronizada. A presença dele é poderosa nesse lugar. Amém? O Senhor vem falando ao meu coração, uma palavra que Ele me deu enquanto eu estive viajando. Acho que a maioria aqui sabe, eu fui para os Estados Unidos, passei um mês lá visitando minha filha, que agora se mudou para lá, né? Casou com um americano e está terminando o doutorado dela lá. E aí agora meio que eu vou ficar indo e vindo, porque ficar longe deles também é muito difícil. Mas o Senhor preparou essa viagem de uma forma muito, muito especial. E aí eu aproveito também quando eu viajo para levar um pouco do Ministério da ONG, né, para falar com os nossos investidores lá, para ver se a gente abre também um leque para as pessoas socorrerem o nosso ministério lá com as crianças dos coelhos. E eu comecei essa viagem num museu. Cheguei lá no dia 30, foi a virada do ano, né? Passei o ano com eles. E eu tinha combinado com elas, com minha filha, com meu genro, os 2 filhos, né, da minha filha, que são meus netos, e os 3 filhos do Chad, que ele tem 3 filhos do primeiro casamento, que nós iríamos visitar um museu, que eu tinha ficado sabendo desse museu no ano passado, quando eu estive lá, no Kentucky. E é um museu chamado o Encontro da Arca, em inglês The Ark Encounter. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês deste museu. É uma réplica exata do tamanho da Arca de Noé. E não só de obediência desse homem chamado Noé. Às vezes você precisa entrar num negócio desse aí, e entender que esse homem passou 120 anos construindo essa arca. Claro que isso é uma réplica, né, irmãos? Vocês têm que pensar que naquele tempo, com as dificuldades que ele teve, sem ninguém para ajudar, só ele e a família dele, esse homem passou 120 anos construindo essa arca, betumando essa arca, preparando os alimentos. Então, quando você entra nesse lugar, você pensa assim... Porque na minha cabeça era assim, Noé entrou e é um cruzeiro, né? Caiu o dilúvio e pronto, ele desceu lá do outro lado e chegamos. Não, mas dentro, quando você anda, são 3 andares e você vê os animais, eles colocaram réplicas dos animais. O cuidado, o tanto de comida, é muita coisa que Noé teve que fazer. E aí foi muito assim, o Espírito movendo dentro de mim, e eu não sei como eu consegui sair desse negócio aí, foi bem complicado. E aí, eu terminei a minha viagem, no dia 21, visitando outro navio. Meu genro é um ex-fuzileiro naval americano, e ele quis nos levar para conhecer o outro navio, que eu vou pedir para o Cidinho colocar aí para vocês conhecerem, o USS North Carolina, mais conhecido como Battleship 55, né, que é navio de guerra 55. E aí ele me levou nesse outro navio, não sei se o Cidinho vai colocar aí, no dia praticamente final da nossa viagem, ele quis levar a gente lá porque ele tem histórico da família dele que tinha, de fato, estado no navio, lutado na guerra. E aí eu estou andando nesse navio, dá para mostrar, Cidinho? O segundo? Tá entrando, né?
E aí o Senhor, eu com o pé quebrado já tinha quebrado meu pé. Isso aqui foi uma queda. Aí andando, aí o Senhor virou para mim e falou assim: ô Núbia, não é engraçado que você começou a sua viagem num navio e está terminando a sua viagem no outro navio? Aí eu falei: eita, é mesmo, Senhor. Aí ele começou a ministrar ao meu coração tanto as semelhanças quanto as diferenças desses navios. E aí no domingo seguinte eu tinha uma apresentação numa igreja para fazer, e eu fui dormir 2 horas da manhã, escrevendo a mensagem que Deus estava me dando sobre esses 2 navios. E aí eu queria falar um pouquinho deles para vocês. Acho que a gente não consegue, né? Botar o outro. Vai entrar? E para vocês terem... Vamos ler um pouquinho o texto, né? Na verdade, para a gente começar, de Noé. Eu quero ler aí Gênesis 7, só para a gente contextualizar um pouquinho a história da arca, né? E disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a arca, sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E a superfície da terra, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhes ordenara. Aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Agora eu vou pular para o versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Amém? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Então, a gente conhece a história do dilúvio, né? O dilúvio veio sobre a terra porque a humanidade tinha se pervertido, tanta corrupção, tanta perversidade, tanta podridão, que Deus falou: me arrependi de tê-los feito. Agora, só uma parêntese, gente. Até então não chovia. A chuva que vinha era como se fosse um orvalho, né? Um que subia. Não chovia, ele não sabia o que era chuva. E o Senhor falou para ele: vai chover. 40 dias e 40 noites, constrói uma arca. Você e sua casa. Porque você é justo. Eu vou salvar você e sua família. Entra na arca. Constrói a arca. Equipa a arca. Trabalha duro. Foram 120 anos desse homem construindo essa arca. Eu imagino os outros, né? É doido. Um barco no meio do nada. Passa ano, sai ano, passa ano, sai ano. Ele está lá. Firme e forte. E a palavra de Deus fala várias vezes: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara.
E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara, várias vezes. E aí quando você entra num lugar desse, você fala assim, ai, como eu sou desobediente, Senhor, como eu sou desobediente. Porque a gente é desobediente. Pessoas